Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer um mergulho num material que descreve um universo de fantasia. Bem específico. É sobre o RPG Changeling, o Sonhar. Isso mesmo. E a fonte que a gente analisou detalha o pilar de tudo ali, as cortes. A ideia é a gente desvendar a dualidade que rege esse mundo, as cortes Selye e Yunselye. Aham. E o mais interessante é que não é uma luta de bem contra mal, sabe? É uma teia complexa de honra, de paixão, de sobrevivência num mundo onde a magia está sumindo. Exato. E essa divisão Selye e Unselye não é tipo um partido político que você escolhe. O material deixa muito claro que é algo intrínseco, quase uma marca de nascença da alma da fada. Como se fosse a lente pela qual ela enxerga o mundo. Perfeito. É exatamente isso. E cada lente distorce a realidade de um jeito muito particular. Ok, vamos desvendar isso então. Me fala primeiro da imagem mais clássica, a corte Selye. Pelos nomes eu já imagino algo saído de um conto de fadas. E você não está errada. A fonte liga os Selye diretamente à primavera e ao verão. Eles são movidos por ideais de nobreza, heroísmo, beleza, tradição. Cavaleiros, juramentos sagrados, essa coisa toda. Isso. Pensa em cavaleiros de armadura brilhante, na criação artística, nos grandes romances. Eles acreditam na ordem, na honra e que o amor realmente pode conquistar tudo. É a fada do imaginário popular, né? Certo, o lado luminoso da moeda. E o outro lado, os Unselye. Imagino que seja o oposto direto. É o oposto, mas de um jeito bem mais complexo do que só o mal. Os Unselye são as fadas do outono e do inverno. Ah, Eles não são movidos por ideais, mas por paixões, pela necessidade crua de sobreviver. Eles abraçam a mudança, o caos, a liberdade individual acima de qualquer dever. entendi. Se um Selye é um poema épico, Um Unselye é um grito no meio da noite. Exato. Eles fazem o que precisa ser feito, sem se preocupar se é bonito ou se é honrado. mas essa divisão em só dois lados, sabe, luz e sombra, verão e inverno, parece um pouco binária demais para um mundo que se propõe a ser tão complexo. Sempre foi assim. Ótima pergunta. E a fonte sugere que não. Tem um trecho fascinante que trata a existência de só duas cortes como uma espécie de história reescrita pelos vencedores. Como assim? A teoria é que, num passado muito, muito distante, existiam 4 cortes, uma para cada estação, mas as guerras entre elas foram tão devastadoras, tão cataclísmicas, que as cortes da primavera e do verão se fundiram para formar a Selye, e as do outono e do inverno se uniram na Unselye, E essa união foi por aliança? mas por exaustão, para sobreviver. Uau! Então a própria estrutura do mundo deles já nasceu de um trauma, de uma história que se perdeu. Precisamente. Isso reforça um dos temas centrais do cenário. Tá tudo quebrado, a memória tá fragmentada, a história é incerta, eles vivem, tipo, sobre as ruínas de uma era de ouro que talvez nunca tenha sido como eles lembram. E isso leva a outra pergunta. Se eles eram inimigos mortais, por que não estão em guerra aberta agora? O que impede um lado de tentar aniquilar o outro? A resposta é brutalmente simples. Eles ficaram sem combustível. Sem combustível? A fonte descreve que as guerras entre as fadas consumiam uma energia mística chamada glamour. É a essência do sonho, da criatividade. Ao lutarem, eles estavam, ironicamente, destruindo a própria magia que os sustentava. E ao mesmo tempo o mundo humano ficava mais cético, né? Exato. Mais banal. E isso sufocava o glamour ainda mais. Eles foram forçados a parar de lutar entre si porque um inimigo muito maior surgiu. Um mundo que não acredita mais em fadas. Então, a paz entre eles não é uma escolha, é uma estratégia de sobrevivência. É mais que isso. O material não chama de paz, é um acordo de cavaleiros, mas na real é uma guerra fria. Eles dividiram o poder para não se extinguirem. E como funciona essa divisão? Ficou acordado que os Selye governam durante a primavera e o verão, um período que começa no antigo festival celta de Beltane. Beltane.
que simboliza o quê? Fertilidade e criação. Exatamente. Beltane celebra a luz, a vida, o plantio. É a ideologia Cili em forma de estação. E quando o ciclo se inverte, no festival de Samhain, o poder passa para os Uceli. E Samhain é o oposto, imagino. Sim, marca o início dos meses escuros. É sobre a colheita final, a morte do ano, sobre se recolher para sobreviver ao frio. É a filosofia Ancili de pragmatismo total. Essa divisão ideológica é fascinante. E isso se reflete no dia a dia deles, né? A fonte fala sobre uns códigos de conduta. Sim, e é aqui que a coisa fica boa de verdade. São códigos que governam cada ação, são quase mandamentos. O código Cili, por exemplo, é exatamente o que se espera. Deixa eu adivinhar? Honra acima de tudo. O primeiro preceito é melhor morrer do que perder a honra. Depois vem a beleza é a vida, o amor conquista tudo e o mais importante, sempre honrar os seus débitos. A palavra de um Cili é um contrato inquebrável. Uau! Morrer antes da desonra? Isso é incrivelmente intenso. Só como credo do herói perfeito, sabe? O paladino definitivo. O que poderia dar errado com uma filosofia dessas? Tudo. Absolutamente tudo. Porque essa convicção é absoluta e não permite questionamentos. E é aí que o material revela o lado verdadeiramente aterrorizante do Sailor. Aterrorizante. Pensa nesse código. É melhor morrer do que perder a honra. Agora imagina um nobre Sailor poderoso que comete um ato vergonhoso. A lógica distorcida do código dele sugere uma solução simples. Apagar as evidências. E se as evidências forem pessoas? Ele elimina todas as testemunhas. Para ele, se ninguém souber da desonra, ela tecnicamente não aconteceu. Ele não sente culpa. Isso é... monstruoso. É a definição de tirania. Um tirano Ancili é mau por egoísmo, você sabe o que esperar. Um tirano Cili comete atrocidades com a consciência perfeitamente limpa, convencido de que está preservando um bem maior. A beleza, a ordem, a honra. E ele faria tudo de novo. Entendi. É o perigo da certeza absoluta. Tenho que admitir, mesmo com esse lado sombrio dos Ancili, o código Ancili ainda me soa muito egoísta. Ah, sim. Os lemas deles são: a mudança é boa, o amor é livre, a honra é uma mentira e a paixão antes do dever. Existe algum cenário onde paixão antes do dever não seja só uma desculpa para o caos? Onde isso pode ser bom? Pode. E geralmente é o que impede a sociedade das fadas de estagnar e morrer. Enquanto os Cili se apegam a tradições milenares, mesmo as falhas, os Ancili são a força da evolução. A mudança é boa. Exato. Significa que eles desafiam o status quo, quebram regras que não fazem mais sentido. A paixão antes do dever pode levar um Ancili a abandonar um posto para salvar um amigo, algo que um Cili, preso ao seu dever, talvez não fizesse. E sobre a honra é uma mentira? Para eles, a honra Cili é hipocrisia. Uma fachada para justificar atos terríveis. A vantagem de um Ancili é que ele é transparente. Ele te diz que vai te trair por interesse próprio. Um Cili te trai acreditando que está te fazendo um favor. Essa complexidade moral é incrível. Mas como o jogo traduz isso para um personagem? Não pode ser só um rótulo, né? Cili ou Ancili. Como essa guerra de filosofias acontece dentro de uma pessoa? Acontece através de um sistema que a fonte chama de legado. Em vez de traços de personalidade vagos, cada personagem tem um legado que define seu arquétipo. E cada legado funciona com uma mecânica de duas vias, a demanda e a proibição. Demanda e proibição. Explica melhor. A demanda é uma ação que alinha o personagem com a natureza dele, e quando cumprida, recupera força de vontade. A proibição é o oposto, um ato tão contrário à essência dele que pode custar força de vontade. Me dá um exemplo. A fonte usa um ótimo exemplo Ancili, o legado do artesão. A demanda dele é criar algo útil e duradouro. Sempre que ele constrói ou conserta algo, ele se fortalece. Ok. E a proibição? A proibição dele é deixar passar a chance de melhorar algo que está quebrado ou mal feito. Ah, já consigo ver o drama.
O grupo está fugindo de um monstro, mas passa por uma porta com a fechadura enferrujada e o artesão sente uma compulsão, quase física, de parar e consertar. Exatamente. A mecânica cria a história. Mas e um legado Silly? Para contrastar, pega o cavaleiro. Sua demanda é clara, proteger os fracos e inocentes. Mas a proibição dele é recusar um desafio direto à sua honra. Ah, não. Imagina esse cavaleiro escoltando um refugiado. Um nobre rival aparece e o insulta. O legado do cavaleiro o compele a aceitar o duelo, mesmo que isso signifique abandonar a pessoa que ele jurou proteger. A maior virtude Silly, a honra, se torna a falha fatal dele. Isso é genial. Mostra que RPG, quando é bem construído, não é só sobre rolar dado e matar monstro. É sobre explorar esses dilemas, sobre pensamento estratégico, uma criatividade muito profunda. É totalmente verdade. O tipo de mente que se deleita em construir esses personagens e navegar nessas áreas cinzentas geralmente desenvolve um raciocínio mais afiado e uma paixão real por mergulhar em materiais densos. Sim. É um perfil que, curiosamente, se alinha muito bem com o que é preciso para desafios acadêmicos e profissionais de alto nível. Faz todo sentido. Preparação para vestibular, concursos públicos, a prova da UAB, ou até residência médica. Todos exigem esse mesmo nível de dedicação e pensamento inteligente. Não é só memorizar, é entender sistemas, criar estratégias. Exato. E para quem está ouvindo e se encontra nessa jornada, querendo uma preparação de verdade, a dica é entrar agora em medcoub.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Mas, voltando a esse conflito interno do personagem, a fonte guarda mais alguma surpresa? Ela guarda a maior de todas. Uma reviravolta que amarra tudo isso. O jogador não escolhe apenas um legado. Ele escolhe dois. Um primário, da sua própria corte, e um secundário, da corte oposta. Espera aí. Então, o que isso tudo significa? Que a dualidade não é só externa entre as cortes, mas está literalmente embutida em cada personagem? Exatamente. A guerra não é lá fora. A guerra é aqui dentro. Aquele cavaleiro Silly, nobre e honrado, tem um legado Ancili espreitando dentro dele. Um lado pragmático, talvez egoísta, que sussurra soluções mais fáceis. E o contrário também. E aquele artesão Ancili, caótico e passional, guarda um toque de nobreza. Um legado Silly, que o lembra de um ideal maior. O personagem vive num cabo de guerra constante consigo mesmo. E existe uma consequência mecânica para isso. O que acontece se um lado começa a puxar com mais força? Sim, a fonte menciona que se um personagem usa demais o seu legado secundário, se o cavaleiro age de forma pragmática repetidamente, seu legado Ancili pode se fortalecer a ponto de se tornar o primário. E aí? E isso leva a um evento raríssimo e dramático: a troca de corte. Um herói Silly pode, ao longo de uma campanha, se corromper, ou se adaptar, dependendo do ponto de vista, e se tornar um Ancili. E o contrário também acontece. Então, para a gente sintetizar tudo o que vimos, as cortes não são bem contra mal. São duas filosofias de sobrevivência radicalmente diferentes. Isso. A honra e a beleza do Silly podem ser tão perigosas quanto a paixão e o egoísmo dos Uncili. E o verdadeiro conflito, a história do jogo, é essa luta interna. Perfeito. E esse conflito interno se espelha na sociedade como um todo. A fonte ainda menciona que existem as casas nobres, grandes clãs, cada um alinhado a uma das cortes. A política vira um jogo de xadrez mortal. Uma guerra fria que permeia tudo. E imagino que existam aqueles que não querem jogar esse jogo. Ah, sim. E aqui a fonte deixa a isca mais intrigante para o final. Existem sussurros sobre uma terceira facção. Uma terceira. Uma suposta corte das sombras, formada por párias, anarquistas e exilados dos dois lados. Gente que rejeita essa dicotomia toda. Para alguns, são só um bando de desajustados, para outros, uma conspiração que pode derrubar toda a estrutura de poder. Uau! O mundo ainda maior do que parece. Muito maior.
O que nos deixa com uma última reflexão, baseada nessa ideia da troca de legados. Se um personagem é definido por esses dois códigos, um idealista e outro pragmático, o que acontece quando o mundo força a usar seu lado mais sombrio repetidamente só para sobreviver? Ele está se corrompendo ou está simplesmente se adaptando? E qual é o ponto exato em que a adaptação se torna a sua nova e verdadeira identidade?